Alô. Bom dia a todos. Vamos fazer a prece do domingo? Hoje nós estamos recebendo para a palestra a Maria Inês. Bom dia a todos. Que a paz do Mestre esteja conosco e que nós possamos, através desses minutos aqui, levarmos alguma informação benéfica que a doutrina espírita nos dá. Mas antes de nós fixarmos apenas a nossa atenção na instrução da doutrina, que ela tem muito a nos explicar, nós precisamos treinar o amor. O que falta na nossa humanidade é amor. E a doutrina espírita incorre muito grandemente nesse fator, porque ela instrui muito e, do outro lado, nós temos que amar. Amar o nosso próximo, desenvolver da melhor forma que nós podemos fazer e atender ao chamamento do Mestre quando ele falou que muitos são chamados, mas bem poucos escolhidos. E levando em consideração a essa máxima de Jesus, nós escolhemos hoje, inclusive eu já fiz essa palestra há um tempo aqui, depois que eu li, eu percebi que eu fui na minha agenda e vi que eu havia feito. Mas eu falei, vou de novo, porque eu mesma que faço, que estudo, eu não me lembro do que foi que eu preparei. Então vocês vão até lembrar certos tópicos, mas não vem ao caso, acho que sempre vai poder acrescentar alguma coisa. Nós vamos falar sobre o trabalho e a ociosidade. O que é ociosidade? Ocioso é o tempo que nós perdemos, deitado no sofá, reclamando da vida, entrando em tédio, não atendendo ao chamamento do Mestre. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E trabalho é toda atividade útil. Quando nós falamos em trabalho, nós pensamos às vezes naquele trabalho remunerado, naquele que nos sustenta, aquele que leva ao progresso, aquele que leva a fortuna, a riqueza. Mas nós temos que saber que toda atividade útil é um trabalho. E lá no Livro dos Espíritos, na questão 685, dentro da lei do trabalho, lá diz assim: a desordem e a imprevidência são duas chagas que somente uma educação bem compreendida pode curar. A desordem e a imprevidência, a falta de ordem e a indisciplina da humanidade, da comunidade, os falsos exemplos têm levado à derrocada da nossa sociedade. Então, por isso que Kardec nos diz disciplina, disciplina, disciplina. Se Deus tivesse liberado o homem do trabalho material, seus membros seriam atrofiados,
Se os tivesse liberado da inteligência, o trabalho da inteligência, o seu espírito teria ficado na infância, no estado dos instintos animais. Então, trabalhar. Trabalhar, quando nós nos referimos a trabalho, não é o trabalho forçado, pesado, para manter a nossa vida, para a nossa sustentação, mas é o trabalho da inteligência, o trabalho de moral, o trabalho da reforma íntima, que é o mais intenso trabalho que o ser humano pode desenvolver. E eis porque o trabalho é necessário, porque Jesus nos orientou, buscai e achareis, trabalha e produzirás. E desse modo serás filhos de suas obras, pelas quais serás méritos, e será recompensado segundo o que tiveres feito. Lei de causa e efeito. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, item 3. Então, ser ocioso é gastar o nosso tempo, tá? Sem fazer nada, é desperdiçar. Na questão espiritual, nós gastamos o nosso tempo, nós deixamos sempre para o amanhã a questão da evolução. E nós que somos espíritos, que desenvolvemos e estudamos e acreditamos na reencarnação, na lei reencarnacionista, que é uma lei natural, universal, não é que nós acreditamos, ela existe, mas nós pregamos, tentamos estudar essa lei, nós falamos, na próxima encarnação, deixa quieto. Já fiz o que deu, deixa quieto e vai ficar para a próxima. Isso já é uma ociosidade. Então, é estar em tempo ocioso que nos leva a um tédio. Quantas vezes a gente diz, nossa, mas que tédio que está a minha vida. Está uma vida sem atitude, está uma vida vazia, nada me completa. E lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, fala sobre a melancolia. Melancolia é uma doença muito antiga, que hoje nós damos um novo nome a ela, que é o nome de depressão. Mas a melancolia é aquela tristeza, aquela pergunta que nós fazemos a nós, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Onde é que eu tenho que me modificar? Onde é que eu tenho que melhorar o meu dia a dia para não ter esse sentimento de tédio? Porque às vezes nós temos tudo na nossa mão. Nós somos milionários de bens, ricos, poderosos, mas lá dentro de nós falta alguma coisa que nos leva à melancolia. Ser melancólico, ser triste, é hora de nós nos ocuparmos e perguntarmos o que não vai bem comigo. Portanto, cada vez nós vamos vendo que os chamados do Mestre são mais intensos. Cada vez nós estamos conscientes que estudar é preciso, trabalhar é necessário, mas amar o próximo é a maior missão a que fomos chamados nesse planeta. Por isso que Chico dizia assim, ó, quem sabe pode muito, mas quem ama pode mais. Olha só a expressão do Chico. Quem sabe pode muito, ciência, conhecimento, mas quem ama pode mais. Então o trabalho em prol de nós mesmos, o desenvolver a reforma íntima, fazer alguma coisa para o próximo, desenvolver um trabalho que vai aí amenizar a dor do outro, amenizar o sofrimento, enfim, esses são os chamados a que nós estamos incluídos. Na natureza dos mundos inferiores e nos mundos superiores, nós vemos que a natureza do trabalho é diferente. Nós aqui nesse planeta, nós, nessa faixa etária nossa aqui, e as pessoas mais idosas, perceberam como já modificou a natureza do trabalho. Há tempo o trabalho era pesado, corporal, difícil. Hoje, onde está mais o trabalho? Na inteligência. Nós temos as máquinas. Nós apertamos os botões e conversamos lá não sei aonde. Então, nós estamos aí nesses mundos mais espiritualizados, mais evoluídos. Em outros mundos, a natureza do trabalho é outra. Para eles, ficarem em tempo ocioso significa um sacrifício, um suplício. E nós já estamos chegando nisso. A gente podia dizer assim, pô, eu podia ficar na minha casa, assim, televisão, comendo pipoca. Quantas vezes a gente fala isso, né, Cleide? A Cleusa, a Cleide, e todos que fazem um trabalho voluntário. Mas para nós já é um suplício. Aí o Roberto, presidente da casa, que agora ele é vice para enganar os outros, sabe? E jogou vice agora. Mas há quantos anos o Roberto está aqui, batalhando aqui, quantas pessoas? Nós poderíamos estar fazendo nada. Só que nós estamos chegando numa posição evolutiva, onde nós estamos, sem perceber, atendendo ao chamamento do Mestre. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Mas os poucos, que são alguns, vamos fazer a nossa parte. E no Evangelho segundo o Espiritismo, lá tem a lei do trabalho que nos norteia para isso. E diz assim, ajuda-te que o céu te ajudará, buscai e achareis, pois que aí nós encontramos a verdadeira noção que instiga o homem a trabalhar. Busca, saia do seu canto. Amor é ação, caridade é ação, trabalho é ação. Mesmo o trabalho da reforma íntima é uma atitude.
se nós não tivermos atitude, de nada adianta nós ficarmos atrás das escrivaninhas, decorando todos os livros da codificação. Questão tal fala isso, nós Gênesis fala aquilo, o céu e o inferno fala aquilo outro, mas nós não fazemos nada. Nós não respeitamos o nosso próximo, nós não temos amor do nosso coração. Que adianta? Não adianta nada. Então, muitos são chamados. Doutrina nos ensina a intelectualidade. Mas nós temos que pegar o primeiro mandamento de Jesus. Ame seu próximo como a si mesmo. Ama o próximo. Esse é o mandamento. E de que maneira é o amor ao próximo? Atitude. É fazer alguma coisa. É sair do nosso bis. Outro dia eu estava vindo com o senhor desencarnou. E a esposa velhinha está muito triste, muito acabada. E umas pessoas disseram assim: eu vou esperar ela passar dessa fase aí, depois eu vou fazer uma visita para ela. Depois que ela passar essa fase, talvez ela não queira mais você lá. A hora de amar o próximo é atitude. É na hora que ele está precisando. É aquele momento. Que é amor ao próximo. É esse aí. É isso. É só isso. Não é ficar decorando e rezando e fazendo. É atitude. E nós, nesse momento, muitas vezes a gente fica na ociosidade. E não desenvolvemos esse trabalho. E dizemos assim: eu não faço bem, mas eu não faço mal. Já está fazendo mal. Por quê? Porque está perdendo o sagrado tempo que Deus nos deu para nós fazermos alguma coisa. Se Deus deu para nós o tempo, nós fazemos alguma coisa. Não faço bem, mas já está fazendo mal. Porque está em tempo ocioso. Deixou de fazer o bem por egoísmo, por comodismo. E a gente se vê muitas vezes nessa situação. E quando lá no capítulo 16, o item 7, que fala sobre a riqueza no Evangelho, lá nos diz a fortuna e da riqueza. E às vezes a gente tem uma interpretação errada dessa postura. Porque a riqueza e a fortuna são valores muito grandes para o progresso da humanidade. Se bem usados. Se bem usados. Quando bem usados. Senão, eles serão cargas para nós de compromissos nessa encarnação. Usar de que forma? Desenvolvendo, sendo uma fonte de renda para a humanidade. Aí a gente desenvolve o tal do trabalho material que nos leva ao progresso. Mas existe uma outra forma de trabalho, tão moderna, tão falada, tão executada no terceiro milênio. Essa não rende moeda, não rende dinheiro, não rende nada, rende um trabalho sem interesse material, que nós damos o nome de trabalho voluntário. É uma grande explosão que está acontecendo hoje no mundo moderno, todos nós, atendendo sem perceber ao chamamento do mestre, muitos são chamados e poucos escolhidos, nós estamos escolhendo algum trabalho para desenvolver. Não interessa quanto nós fazemos. Nós não precisamos medir a quantidade dele. Se é colocar a água no copo, se é passar uma vassoura no chão, se é fazer um seminário de não sei quantas horas, ou se é de lavar todas as... Não interessa. Importante que nós estamos fazendo alguma coisa. Desenvolvendo, tirando essa energia que temos em nós e passando para o nosso próximo. O primeiro trabalho, o material, vai gerar um progresso exterior. Vai nos dar uma qualidade de vida exterior, uma vida melhor. Agora, o segundo, que é esse trabalho voluntário, ele nos é de dentro para fora, nos engrandece. É quando nós falamos, estou no tédio, fazer alguma coisa. Vou sair aí na Casa da Sopa, vou lá no Voluntariado do Câncer, vou em lugares que promovem alguma coisa, eu vou fazer. Eu tenho assistido muitas vezes, de madrugada, ou hora que eu ligo a televisão, porque eu já me proibi de ficar com essas notícias terríveis, que ali aquelas energias negativas demais que entram na casa da gente, que é só tragédia que eles falam. Então eu ligo a televisão, escuto um pastor, escuto outro, escuto padre, escuto nós que somos espíritas pobres, não temos nem o programa nosso às 3h30 lá na transição, né? Só ter que gravar ou ficar de madrugada assistindo ele. Eu nenhuma madrugada nenhuma peguei, não assisti. Mas eu vejo o trabalho que os evangélicos fazem de amor ao próximo. Eles desenvolvem esse trabalho, sim. É uma fé cega? Não interessa, mas eles estão fazendo o trabalho deles. Eles estão amando o seu próximo. E Jesus foi o maior modelo que teve de trabalho voluntário. Jesus foi. Dos 13 aos 30 anos, ele trabalhou na marcenaria com o pai José, dizendo que o lar é o melhor exemplo. Tá? E depois dos 3 últimos anos, ele desenvolveu o seu ministério, um trabalho voluntário,
dando até a autodoação da própria vida. E chamou ali aqueles que integravam com ele, as margens das margens da Galileia, os pescadores. Chamou seus apóstolos, ide e pregai o evangelho. Faça alguma coisa ao outro. E eles aceitaram. E esse trabalho voluntário rendeu para eles anos, meses, séculos, milênios de postura evolutiva. Então veja, às vezes a gente faz e é aquela confusão no trabalho voluntário. É aquela confusão. Tem muito cacique e pouco índio, sabe? Sempre costumo falar. Mas estamos desenvolvendo, nós estamos fazendo, porque somos pessoas diferenciadas, individualizadas, cada um tem um pensamento, é uma forma de pensar, mas nós estamos fazendo. Então, o voluntariado é uma explosão hoje no terceiro milênio. Os jovens estão já iniciando uma luta para não passar a vida em vão, para fazer alguma coisa, para, dessa forma, transformar hábitos. E tudo que nós fazemos a mesma coisa se torna um hábito. E é muito difícil a gente tirar aquele hábito. Então tem uma parábola da figueira seca, que fala que Jesus, quando ele voltava para a cidade, ele teve fome. E foi até a figueira e ela não tinha nenhum fruto lá para dar. E ele falou assim, a partir de hoje você não vai mais produzir frutos. E a figueira secou. E os discípulos deles ficaram surpresos com aquilo. Ele falou, se vocês tivessem fé, vocês fariam o que eu faço e muito mais. O que nós precisamos, essa parábola é tirada, essa explicação é tirada do livro de Karl Barschutz, Parábolas e Ensinos de Jesus, um livro muito bom para de cabeceira. E ele disse que o que nós precisamos das árvores são os frutos. O que precisamos das religiões são as ações. A ação de amor, a ação de caridade. Jesus não preconizou a religião em dogmas, em rituais. Ele preconizou a religião em amor. Ame seu próximo. E lá no capítulo 19, o item 9 do Evangelho, analisando essa passagem, Kardec afirma o que é a figueira seca. São cada um de nós indivíduos que passamos a vida no tédio, não fazendo nada, não dando frutos, ou então as instituições, incluindo as religiosas, ou as políticas, ou as morais, ou as intelectuais que não produzem nada. Com o tempo, elas serão reduzidas a pó, porque não acompanham a evolução. Então é necessário nós nos conscientizarmos que o maior beneficiado quando nós damos, somos nós. Por isso que Francisco de Assis diz, é dando que se recebe. É dando que se recebe. E Emmanuel, no livro Pronto Socorro, ele fala assim, não te esqueça do tempo, porque ele é curto, e auxilie sempre. Sempre na medida do possível, auxilie sempre. É hora de fazermos a semeadura. Porque o que está acontecendo? Separação do joio e do trigo. Separação do joio e do trigo. Os bons irão para cá e os maus irão para lá. Um dia desse desencarnou um senhorzinho, e eu recebi de manhã o telefonema. A minha neta estava dormindo comigo. O que foi, vovó? O fulano desencarnou. Ah, vovó, ele foi bom nessa encarnação? Eu falei, foi, porque senão ele vai para o buraco negro. Agora não sei onde ela escutou o tal do buraco negro. Olha as ideias deles. Então, eles vão assimilando, eles vão aprendendo. Por isso que a evangelização ou a educação espírita ela é primordial para o pequenininho. Então, nós estamos já colhendo o resultado das nossas atitudes do passado. Nós não estamos somente falando, nós já estamos agindo. E para exemplificar isso daqui, no livro Alvorada Cristã, de Nélio Lúcio, na psicografia de Chico, tem uma historinha muito interessante. Que diz que um sacerdote, desejando ensinar a seus discípulos o caminho do céu, rogou a Jesus que lhe fosse revelado qual era o maior impedimento para a evolução espiritual do planeta. E quando dormiu, ele sonhou que era conduzido à porta celestial. O anjo o recebeu e ele perguntou, vim rogar a verdade para as ovelhas humanas que me seguem. Como fazê-los evoluir? E o anjo sorriu e disse, qual é o maior obstáculo para a marcha para Deus? Sei que temos 7 pecados capitais que nos impedem o crescimento espiritual. O anjo sorriu e considerou, a solução é simples. Quais são os pecados que você se refere? Ele disse, soberba, avareza, luxúria, ira, gula, inveja e a tal da preguiça, a ociosidade. Nós vamos resumir todos numa única fonte que impede o crescimento espiritual.
E falou, se o soberbo, orgulhoso, trabalhasse para o bem de todos, não encontraria tempo de cultivar o orgulho e a vaidade que o leva a acreditar que ele é o centro do universo. Se o avarento conhecesse o valor do suor na felicidade do semelhante, não se entregaria ao desejo de acumular dinheiro sem uso. Se o homem inclinado à tentação dos prazeres fáceis aprendesse a despender as próprias forças em favor de sua elevação coletiva, não teria tempo para paixões aniquiladoras. Se as pessoas iradas estivessem dispostas a servir de acordo com os desígnios de Deus, não envenenariam a própria saúde com remorsos e angústias. Se o guloso vivesse atento à tarefa construtiva que lhe cabe no mundo, não escravizaria-se a apetites devastadores. Se o invejoso usasse a existência no trabalho digno, não teria tempo para ver e invejar a vida alheia. Vamos ver, o maior dos pecados, a causa de todos os males, é a preguiça. Dê trabalho às suas ovelhas e se convença que na posse do serviço não se afastarão do caminho justo. O sacerdote não teve mais o que perguntar. Despertou no dia seguinte e pensou, mudando a sua pregação. Todos perceberam que o ministro modificava as suas pregações, não apenas falava, mas dava trabalho aos seus seguidores. Então é isso. Nós buscamos, na casa espírita, pessoas para todo tipo de trabalho. E a gente acaba não encontrando. Temos problemas na educação espírita, temos problemas em todos os lugares, a gente acaba tendo, como todas as filosofias religiosas têm. Trabalhar, fazer 1 hora de dedicação voluntária para aquele que precisa. Esse é o papel nosso, atendendo ao chamado de muitos, são chamados de poucos escolhidos. Joana de Anjos, na obra Libertação pelo Amor, explica a parábola do pai que tinha 2 filhos, que foram convidados a trabalhar. Um deles disse, eu vou. Concordou, mas não foi. O outro se negou, mas depois ele pensou e foi. Por quê? Porque quando nós refletimos a nossa situação, nós percebemos que a ação voluntária engrandece aquele que pratica. E também aquele que recebe. Então, uma ação voluntária é uma luz acesa na escuridão. Seja através de uma palavra, num atendimento fraterno, num prato de comida, de um telefonema. Isso aí tudo é uma ação voluntária, é um trabalho de amor. O maior problema da humanidade, principalmente na questão espiritual, dos desenvolvimentos religiosos, na conduta de Deus, todo aquele ensinamento, estudo, é que nós temos preguiça. E sabe qual é a maior preguiça? É a mental, é a de pensar. A gente fala, é assim mesmo. Não vou discutir sobre isso. E por conta disso, o nosso planeta está há mais de 1.500 anos de atraso, de evolução, no conhecimento e principalmente na prática da caridade. Porque nós aceitamos informações que não são as exatas. Porque nós não pensamos a lógica da razão para dizer, mas isso é lógico, isso existe, isso pode. Se Deus é um Deus de amor, um Deus de oportunidade, como esse Deus vai condenar seu filho ao sofrimento eterno? O que é eterno? Como nós aprendemos tudo se nós temos apenas uma encarnação? Como as crianças que estão chegando com uma capacidade enorme de entendimento, de aprendizado e de amor também. São menos apegados às coisas. Como? Nós não passamos para pensar. Não paramos. Então nós acreditamos no que eu vou colocando em nós e nós não vamos ao estudo. Aí a doutrina espírita nos convida a estudar. Vá à casa espírita, estuda as obras da codificação. Mas não fiquemos apenas no estudo. Vamos à prática, à ação do que nós aprendemos, colocando isso em prática. Sócrates, ele não dizia o bem e o mal. Ele dizia a sabedoria e a ignorância. Então, tudo que nós fazemos de mal, nós somos ignorantes do bem. Somos ignorantes do bem. Porque Emmanuel nos diz que o amor e o ódio, eles estão assim. Na mesma postura que nós amamos, nós podemos odiar. Por quê? O claro e o escuro são opostos, mas têm a mesma intensidade. Então, Sócrates, ao se referir à ignorância como sendo a maldade e a sabedoria como sendo o trabalho, o bem, ele sabia muito bem o que ele estava falando. Porque quando nós não fazemos mais o mal, alguma atitude que ele já não quer mais fazer,
nós não voltamos mais nela de jeito que nós aprendemos de alma. Ela está aqui, ó, dentro de nós. Mas isso tem que ter luta, tem que ter trabalho, tem que ter dedicação, tem que ter esforço. Isso é uma coisa que não é um piscar de olhos que nós conseguimos. E o Pedro, na sua carta universal, falou, tende caridade para com os próximos, porque somente a caridade vai cobrir a multidão de pecados. Caridade com amor. Somente a caridade amorosa cobre a multidão de pecados. Aí entramos assim, o bem que eu faço vai me fazer bem. Não precisamos nem pensar o contrário. O bem que eu faço, ele vai me fazer bem. Aproximadamente, há 2000 anos aí, Jesus, tem um homem que descortinou o futuro e disse a cada um de nós, ide e pregai o Evangelho. Eis que vos mandam cordeiros no meio dos lobos, chamando a atenção para os trabalhadores da última hora, dizendo, os últimos serão os primeiros, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. E quando a gente diz aí, os últimos somos nós, os espíritas, não vamos rotular, não vamos nos rotular. Os últimos serão todos nós, seja qual a religião que ele professa, ou até que ele se diga que ele é ateu, mas ele tem uma conduta adequada, esse também é o último. Despertou para a realidade. Foi chamado e atendeu ao chamado. E atendeu ao chamado de Jesus. Então, na questão 574 do Livro dos Espíritos, veja, amor e instrução junto, lá fala sobre os voluntários da inutilidade. 574. São pessoas que só vivem para si e não sabem ser úteis a ninguém. É aquele tal do egoísta. Ele vai ver, mas ele vai medir lá. Se aquilo vai ter um retorno imediato a ele. No livro Diálogos com a Sombra, ali ele usa o seguinte termo para como que Deus nos ajuda. E fala assim, Deus usa os imperfeitos para auxiliar aqueles que são mais imperfeitos ainda. Então, todos nós somos importantes. Todos nós temos alguma coisa a ensinar, muito embora nós somos imperfeitos também. Tá? Cada um de nós, dentro da nossa imperfeição, somos usados para auxiliar aqueles que também são imperfeitos. E ainda aquela preguiça mental de acreditar pelas religiões que pregam que no mundo espiritual nós vamos ficar lá, de braço cruzado, aguardando o tempo passar. Abanando ou sendo abanado. Mas não tem tempo na espiritualidade para a ociosidade. Os estudos que André Luiz nos passa pelos livros da psicografia de Chico, nos mostra a quantidade de trabalho que nós vamos desenvolver lá, nesse outro mundo, no mundo espiritual. E através da mediunidade é falado que tudo trabalha, o tempo todo, tudo está em movimento. Nós vemos o trabalho do mundo espiritual aqui nas câmaras de passe, nesse momento aqui conosco, aqui atrás de mim, ó, falando que eu falei que eu não ia falar, eu estou falando. Porque eles me mandaram falar, eu estou falando. Coisas que eu não tinha preparado. Então está ali, olha, um monte de pessoas, espíritos, trabalhando conosco. Continua o trabalho deles. Desenvolvem o trabalho. Então, ociosidade, ao chegarmos lá, se nós tivermos o hábito de sair dela, lá no plano espiritual, nós seremos excelentes trabalhadores. Acreditar que lá nós vamos ficar de braços cruzados, fazendo não sei o quê, pela eternidade, é ter a preguiça do pensamento. É parar de pensar. Não, vamos pela lógica. Se tudo trabalha na natureza, Jesus falou, meu pai também trabalha até hoje e eu também trabalho, a natureza trabalha a todo momento. Não é? Nós também precisamos trabalhar. Então tem um poema de um autor desconhecido que fala sobre ociosidade. E diz, tudo no universo tem movimentação, velocidade sempre constante, deixando a vida em harmonização, não parando por um só instante. Novas estrelas são criadas por Deus, nosso Criador, que está sempre trabalhando em sua grande obra de amor. A ociosidade não nos deixa caminhar, tornando nossas vidas vazias, enquanto banhamos-nos nas ilusões dos prazeres de todos os dias. As águas dos rios, que correm tranquilas, em direção ao mar tão distante, são apenas um pequeno exemplo dessa movimentação constante. Se pararmos definitivamente de projetarmos a realidade,
seremos um imenso lamaçal estacionado na ociosidade. Um espírito de luz. Portanto, todos temos uma missão na Terra. Amar e instruir. Todos nós temos. De que maneira? Procurando melhorar as instituições vigentes no nosso planeta. E observarmos que a televisão é um meio de comunicação tão intenso, tão poderoso, tá? Principalmente a Globo, eu posso citar isso, elas estão trazendo para os nossos lares valores e costumes que estão ainda mais desestruturando a nossa sociedade, sendo colocado de uma forma muito diferenciada do que é a realidade da vida do ser humano, do que é a realidade nossa. Tudo ali parece certo, tudo ali se pode, tudo ali não é cobrado, tudo ali dá certo, mas nós sabemos que não é bem assim. Existe todo um padrão de vida, existe toda uma responsabilidade, existe toda uma consequência de todas as atitudes de cada um de nós. E nós respondemos por isso. Então, qual é a missão do Espírito? Eu não gosto de rotular. Qual é a missão do ser encarnado nesse planeta, terceiro milênio? É a missão de amar e instruir-se. É da liderança. E de que maneira nós vamos ser líderes? Fazendo um exemplo, deixando um exemplo. Nós só seremos líderes verdadeiramente pelo exemplo que nós caminhamos na sociedade, na família, onde nós estamos, o que nós desenvolvemos, saindo daquele pequeno mundinho nosso lá, onde nós achamos que está tudo bom, porque para que eu vou mexer nisso? Para que mexer? Deixa quieto. Não. O mundo está em movimento e ele precisa ser mudado. A nossa sociedade da Terra, ela precisa de nós, de cada um de nós. Porque o nosso mundo aqui, nossa vida é um quebra-cabeça. Nós tiramos um pedacinho daqui, vai ter que encaixar ali, porque ele não cabe em outro lugar. É a lei do retorno, a lei de causa e efeito. Então as nossas atitudes sempre têm ali uma consequência. Não resta dúvida disso daí. É uma lei tão clara, tão certa. O bem que eu faço vai me fazer bem, mas em contrapartida o mal que eu faço vai também me fazer mal. Então eu não faço bem, mas não faço mal. Tem muita vantagem. Está na ociosidade. Precisamos fazer alguma coisa. É hora de servir. É hora de olhar para nós e lembrar que cada um de nós é o construtor de uma nova sociedade. De uma nova sociedade. Herdeiros de um novo mundo. O livro de Lúcio, na psicografia o médium, tudo bem. Esse é de André Luiz Ruiz. Esse livro nos fala dos herdeiros do novo mundo que estão chegando agora. Estão chegando. Veja lá, os netos, as crianças, que certeza que eles têm. Eles estão querendo transformar o mundo, mas eles vão seguir modelos. E quem são os modelos? Esse nosso mundo aqui, nós, cada um, você, eu, cada um de nós, os modelos. E nós precisamos ter a certeza de que esses modelos são posturas firmes, tem que estar ali. Existe, sempre existiu. Eu sempre falo que as histórias se repetem e se repetem mesmo. Porque nós somos modelos. Portanto, há umas definições que diz assim, olha, o que nós sentimos são os fatos da nossa vida. Sentimos, pensamos, falamos e agimos. São as 4 ações. Então, Emmanuel nos fala assim sobre essas 4 ações. O que sentes te revela o rumo para onde te diriges. O que pensas te aponta o lugar em que se encontra. O que falas indica o que você sabe. E o que fazes mostra realmente quem é. Então, são as ações. Sentir, pensar, falar e agir. Quando nós agimos, nós vamos mostrar realmente quem nós somos. E Tagore, um pensador, encerrando do trabalho, ele diz, eu dormia e sonhava que a vida era alegria. Acordei e vi que a vida é serviço.
servi e vi que o serviço é alegria. Muita paz a todos, muita luz, muito amor, bênçãos do Mestre estejam conosco, e que nós possamos, através desse domingo, muita luz e muito sol, procurarmos ser uma luz onde nós estivermos, através do pensar, do sentir, do falar e do amar. Atitude do amor. Não é atitude parada, é atitude, é fazer, é sair do comodismo. Isso é amar. Porque Jesus disse, ame seu próximo. E Kardec falou, amai-vos e instruí-vos. Mas ele se pronunciou primeiramente ao amor e depois à instrução. Um bom dia a todos. Então vamos agora fechar os nossos olhos. E vamos agradecer ao Pai maior por toda essa oportunidade que Ele tem nos dado, do pensar, do sentir, do falar e do agir. Oportunidades essas que estão incorporadas na nossa vida, no nosso dia a dia, nas nossas dificuldades, sabendo que nós não estamos aqui por acaso, que temos uma trajetória de vida e que precisamos, Senhor, seguir os seus ensinamentos e que produza e encontra sempre. Quando nós produzimos, nós encontramos o benefício do nosso trabalho. Jesus, através dos mensageiros do alto, esteja conosco aqui nesse momento, nos envolvendo, trabalhando as nossas limitações, as nossas dores, nossas dificuldades, nos ajudando a ser hoje melhor que ontem, amanhã melhor do que hoje. Passemos, pois, a sermos missionários do bem, a trabalharmos por uma causa, a observarmos que o maior trabalho que nós desenvolvemos nesse planeta é o trabalho pessoal, o da reforma íntima. E assim Maria, a mãe de Jesus, nos acolha nesse momento. Vá até os umbrais de sofrimento e retire de lá todos os espíritos que já se encontram em arrependimento, limpando as fraquezas da alma, as fraquezas do coração, encaminhando a todos a uma postura de Jesus, a postura do amor. E que assim seja. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos inimigos. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentações, mas livra-nos de todos os males que nos cercam, agora e sempre. E que assim seja. Graças a Deus.